E o desemprego no país caiu 8,9% no primeiro trimestre de junho, julho e agosto. E este é o menor patamar desde julho de 2015. Os dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. E para analisar estes números no mercado de trabalho, nós vamos conversar agora com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, boa tarde. Como é que essa melhora do mercado de trabalho representa para a economia? Lembrando que o setor de serviços teve uma boa expansão também, né? Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos. Sim, o dado da PNAD trouxe essa boa notícia, que na verdade é uma continuidade de bons números do mercado de trabalho que a gente vem acompanhando. Eu diria que talvez seja a maior surpresa positiva da nossa economia esse ano é essa melhora tão robusta no mercado de trabalho. Ontem a gente já tinha visto os dados do CAGED, com uma criação aí de quase 280 mil vagas em agosto, com carteira assinada, e hoje a PNAD, a pesquisa pela PNAD, confirma essa melhora no ambiente de trabalho, com o crescimento do número de pessoas ocupadas. O número de pessoas ocupadas na força de trabalho chegou a quase 100 milhões, né, um número recorde para a série histórica. Então mostra que o mercado de trabalho está bastante aquecido e sim, como você colocou, o setor de serviços, os setores ligados a serviços são os principais setores que estão liderando esse crescimento do mercado de trabalho. Mas a gente gosta de ressaltar que a indústria e também a construção continuam com uma consistência na contratação de mão de obra adicional esse ano. Então, existe uma melhora mais disseminada, mas, de fato, o setor de serviços ainda lidera essa retomada. Rafaela, você falou uma palavra boa, consistência, e aí eu queria te perguntar qual é a projeção de continuidade desse crescimento daqui para frente. Sim, a gente ainda espera uma queda da taxa de desemprego até o final do ano. Nossa projeção agora revisada está apontando para algo mais próximo de 8,5% até o final do ano. Então, a gente ainda vai ver um crescimento do número de pessoas empregadas, de novas pessoas empregadas no mercado de trabalho de maneira geral até o final do ano. Para 2023, a gente deve ter um crescimento menor da economia, não nesse mesmo ritmo. A gente ainda espera um crescimento positivo para a economia no próximo ano, mas considerando um cenário externo mais desafiador, com uma queda aí de cotação de commodities, as economias internacionais, principalmente os Estados Unidos e a Europa, passam por um importante aperto monetário que deve retrair a demanda, a gente deve ver também um crescimento menor aqui no Brasil. Então, o ritmo de crescimento do mercado de trabalho no próximo ano vai ser um pouco mais lento, mas também positivo. Essa taxa pode chegar mais próximo de 8%, ou talvez até um pouco abaixo em 2023. Mas esse ritmo que a gente viu esse ano, que foi muito robusto, né, o próprio CAGED deve ter mais de 2 milhões, entregar mais de 2 milhões de novas vagas com carteira assinada até o final do ano. Esse ritmo não deve se repetir. Mas, Rafael, é um negócio. De fato, lá fora a economia fica mais instável, a economia americana e os nossos parceiros, compradores e tal, dos nossos produtos. Mas tem dois fatores aí que talvez ajudem a economia brasileira. Primeiro é a passagem dessa fase pandêmica, né, que nós saímos dela, não totalmente, mas saímos, a economia ela começa a andar por si própria, e o mercado interno também. Quer dizer, pode ser que nós tenhamos aí uma boa absorção de mão de obra e mais adiante, sim, talvez meados do ano que vem, se ter aí uma situação para verificar lá fora como é que as coisas estão. Você não acha que pode acontecer isso, ter bons meses para mais adiante em alguns indicadores de emprego? Sim, até porque quando a gente tem esse crescimento tão robusto de número de empregos, como a gente viu esse ano, a gente também está gerando uma massa salarial maior. A própria PNAD aponta um crescimento da massa salarial de mais de 7% aí nos últimos 12 meses. Essa massa salarial vai alimentar o consumo, né? Melhora a perspectiva de consumo, de demanda das famílias, e isso faz com que a economia continue crescendo e também estimule as empresas a novas contratações. Então, a gente está num momento de ciclo econômico positivo e a gente espera que ele continue. Então, a gente vê uma desaceleração na frente, né, por conta do cenário externo, e também a taxa de juros aqui no Brasil é mais restritiva, mas de maneira geral o ambiente de negócios ele vem melhorando. Eu acho que aí vale ressaltar também a reforma trabalhista que flexibilizou as leis de trabalho. Isso também vem permitindo essa contratação maior, né, esse dinamismo maior no número de novas contratações. Os custos caíram, né, os custos trabalhistas caíram, os contratos podem ser mais flexíveis. Então, esse é um ambiente de negócios que é mais propício a novas contratações. Então, sim, a gente ainda vê uma perspectiva nos próximos meses positiva para o mercado de trabalho no Brasil.
Ô, Rafaela, que setores ainda têm respiro para contratar mais? Tem setores que estão indo bem, puxaram esse número, tem setores, você já explicou alguns aqui para a gente, que podem melhorar e tem aqueles que ainda têm ali um respiro grande para melhorar. Quais são eles? Os setores de serviços presenciais, eles ainda não voltaram ao patamar pré-pandemia. Então, são setores que ainda têm espaço para crescer, somente recuperando, né, o espaço perdido aí nos últimos 2 anos. Mas eu acho que vale ressaltar a construção, o investimento em infraestrutura, que é uma novidade que está voltando no Brasil depois de muitos anos parado. A gente vê, essa semana mesmo a gente viu, por exemplo, leilões de saneamento acontecendo. Isso vai gerar mais investimento em infraestrutura e a construção é um importante empregador. A gente espera também que a construção crescendo, principalmente ligada ao investimento, ela continue contratando. Então a gente pode ir além, né? A gente vem falando muito dessa retomada de patamares pré-pandemia, mas a gente começa a ver um crescimento potencial do PIB, principalmente puxado pelos investimentos, positivo daqui para frente. Então, a perspectiva de crescimento do emprego, ela agora começa a ir além, né, do patamar pré-pandemia, seguindo aí essa tendência melhor para os investimentos privados no Brasil. Eu diria que é talvez a principal novidade que a gente tem no nosso mercado. Rafaela, se a gente entender que política monetária está sendo administrada de perto pelo Banco Central, até com algumas antecipações em relação a outros bancos centrais, tem preocupação e atenção com a situação fiscal. Qual é a relação do resultado do mercado de trabalho com a melhora fiscal? Eu acho que é muito importante, né? A gente viu um superávit, né, acumulado no ano, como foi divulgado hoje pelo Banco Central, né? Nos últimos 12 meses, o superávit primário é de praticamente 2%, né? 2 pontos percentuais do PIB. E alguns analistas ainda comentam que esse superávit é simplesmente a inflação, o impacto da inflação na arrecadação. Quando a gente combina esse número, né, da economia, do superávit, com o número do mercado de trabalho, a gente começa a ver que a arrecadação federal, ela também está mais forte porque o ambiente de mercado de trabalho é mais positivo, né? Na medida que você tem novas contratações, isso também gera mais receita, né? Lembrando que tem uma parte da arrecadação da Receita Federal que é a receita previdenciária. Então, essa melhora no mercado de trabalho, ela corrobora com um número mais forte de arrecadação fiscal, que é sinônimo, né, que é reflexo de uma economia que está crescendo e não só um efeito pontual de inflação. Conversamos então com a Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Rafaela, muito bom te ter aqui de vez em quando, hein? Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.